Hail the King, capítulo 981. A confiança. Ha ha ha. Rei de Chamboda, desculpe por isso. O campo de batalha de hoje deve ser aqui. Se isso afeta a cidade de Chamboda. Ha ha ha. Tenho certeza que você pode protegê-la. É uma pena que sua ampla visão de mundo seja tão pequena e você esteja disposto apenas a proteger uma cidade. Quando um ninho é esmagado, todos os ovos dentro se quebram. Como o mundo já é assim, como você pode manter a paz do seu reino se não reorganizar o mundo? Espero que você não nos desaponte. Enquanto ria, Sharavi golpeou seu machado roxo para frente heroicamente. As chamas roxas do céu jorraram em todas as direções, e parecia que o mundo estava sendo incendiado. Num instante, Sharavi já começou a lutar contra a colina. Fei balançou a cabeça levemente e não rejeitou a opinião de Sharavi, e ele também não interferiu na batalha. Em vez disso, ele acenou com a mão e todos os outros recuaram 100 metros. O rei protegeu Ângela, as criadas, os guardas e as muitas bestas demoníacas que se escondiam no lado sul do lago. Independentemente de quão poderosa fosse a energia residual da batalha, ela desapareceria instantaneamente quando estivesse perto de 100 metros de Fei como flocos de neve caindo na lava. O fato de Fei recuar mostrou sua posição nessa situação, ele não ia ajudar ninguém aqui. Embora essa decisão tenha enfurecido os 3 oráculos de execução, eles também se acalmaram um pouco e relaxaram. Da perspectiva deles, enquanto Fei não interferisse, capturar e matar Sharavi estava gravado em pedra. Como resultado, a batalha começou sem controle. Embora Sharavi parecesse lindo e fraco como uma garota bonita, seu estilo de combate era selvagem e violento. Seus movimentos eram amplos e abertos, não usando técnicas minuciosas, mas pura força. Parecia que ele não se importava com sua vida e só queria matar seu inimigo. A atmosfera era trágica. O machado gigante em sua mão tinha quase o dobro de sua altura e combinava perfeitamente poder e beleza. O choque visual que esse machado trouxe para as pessoas foi insano. Como oráculo de execução, o manto divino vermelho sangue de colina era precioso, era uma túnica mágica rara. Diante dos ataques rápidos de Sharavi, ele foi pego de surpresa, mas não estava em desvantagem. Colina instantaneamente convocou sua varinha e cantou a oração da batalha sagrada. A enorme quantidade de energia dentro dessa varinha mágica de alto nível foi rapidamente ativada por este oráculo de execução. Um feitiço avançado foi usado com facilidade, e um conjunto de armadura condensada pelo poder sagrado protegeu de todos os ângulos. Enquanto a batalha prosseguia, os ruídos pareciam rugidos de deuses e ressoavam no céu. As majestosas e justas auras emitidas pelo corpo de colina podia deixar todos os inimigos com medo e querendo se submeter. Esse era o sinal de que uma pessoa havia cultivado o poder sagrado da Santa Igreja em um grau extremo. Não era longe do pico, onde tudo o que uma pessoa dizia se tornaria as leis da natureza. Buna! 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 As chamas roxas do céu e o brilhante poder sagrado de prata colidiram. Sharavi atacou agressivamente como se estivesse louco, e Colina não pôde fazer nada além de recuar. Afinal, os sacerdotes não eram mestres em combate a curta distância. Se Colina não pudesse criar alguma distância entre ele e Sharavi, ele não seria capaz de liberar toda a sua força. No entanto, o problema era que ele não podia ficar muito longe para lutar. Uma vez que os 3 sacerdotes da Santa Igreja não estavam mais perto o suficiente de Sharavi, esse jovem lorde poderia facilmente fugir. Nesse momento, o 10º oráculo de execução Stoltenberg de repente franziu a testa e foi atacar furtivamente. Ele puxou a mão direita para trás como se estivesse prestes a jogar alguma coisa, e uma lança gigante de dragão de prata apareceu em sua mão. Num instante, essa lança apareceu atrás de Sharavi. As pupilas de Fei se contraíram instantaneamente. Era difícil dizer que esse homem que parecia humilde e gentil se infiltraria e faria esse tipo de coisa obscura. Ele era cruel e perverso. Esse ataque furtivo foi perfeitamente sincronizado e foi decisivo. Enquanto assistia a essa batalha, Fei foi alertado e levantou a guarda.
Parece que os oráculos de execução são todos personagens difíceis. Por outro lado, como se Sharavi tivesse previsto isso, seu corpo tremeu e deixou uma imagem no ar. Ele evitou essa lança e apareceu ao lado de Colina. Com chamas ardentes engolindo seu machado, Sharavi atacou a cintura deste oráculo de execução. Bum! As 3 camadas de escudos do poder sagrado na frente de Colina se despedaçaram, e esse membro da Santa Igreja foi derrubado como uma bola de golfe. No entanto, no momento seguinte, Stoltenberg já estava ao lado de Sharavi. Um par de espadas leves condensadas pelo poder sagrado, elas enviaram cortes como tornados. Diferente de Colina, Stoltenberg costumava ser um cavaleiro sagrado e focado em combate a curta distância. Sua força física estava em outro nível, e ele mal conseguiu se segurar contra os cortes de Sharavi. Uma série de ruídos de colisão de metais soou enquanto faíscas apareciam no ar e sombras brilhavam. Num piscar de olhos, as armas nas 2 mãos colidiram milhares de vezes, e as ondas de energia que eles criaram se expandiram para fora como ondulações na superfície de um lago. No entanto, a força de Stoltenberg ainda não era tão forte quanto a de Sharavi, e ele rugiu ao ser forçado para trás. As espadas de luz branca nas mãos de Stoltenberg já estavam quebradas, mas ele rapidamente condensou uma lança grossa de cavaleiro na mão e continuou a batalha. Agora, Fei já sabia que em termos de força individual, Colina e Stoltenberg não eram páreo para Sharavi, e seriam derrotados em 1000 movimentos. No entanto, se os dois coordenassem bem, eles poderiam se igualar com Sharavi e até tirar vantagem. Afinal, um deles era do tipo mago e o outro do tipo guerreiro, e eles podiam coordenar perfeitamente os ataques de curto e longo alcance. Se não fosse o estilo de batalha selvagem e suicida de Sharavi, ele já teria sido reprimido. Se o outro oráculo de execução que estava do lado, Henning, se juntasse a essa batalha, Sharavi não teria como revidar. Fei estava curioso para saber o que deu a Sharavi a confiança para continuar lutando e não recuar em um momento como este. Com toda a honestidade, Fei não achava que esse jovem lorde do Império do Milan fosse um personagem tonto que só tinha poder. Se fosse esse o caso, ele não seria classificado no mesmo nível que Alexandre Pato, que era um gênio e um jovem lorde inteligente. Havia apenas algumas razões pelas quais Sharavi rejeitou a ajuda de Fei e queria lutar até o fim. Ele deve ter uma confiança poderosa, ou ele tinha uma arma de combate divina ou... Nesse momento, Fei de repente pensou em algo. Uma palavra que frequentemente aparecia no discurso de Sharavi surgiu na mente do rei. Então é por isso. Fei começou a olhar em volta, e sua expressão ficou estranha. Bum! Sharavi e Stoltenberg se enfrentaram de frente. O último não foi capaz de se defender do ataque maluco de Sharavi, e sua lança de cavaleiro feita de poder sagrado foi destruída. Então, ele foi derrubado e caiu no lago que estava mais longe. No entanto, Sharavi também pagou um preço alto. Ele não foi capaz de se esquivar a tempo, e seu outro oponente, Colina, atacou suas chamas roxas protetoras do céu e deixou uma ferida chocante na sua cintura. O sangue jorrou instantaneamente da ferida, e era tão profundo que a carne estava chamuscada e os ossos brancos estavam aparecendo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 982. A armadilha planejada cuidadosamente. Sharavi, nós lhe daremos uma última chance, jure lealdade à ilha de Sicília. Você ainda pode ser um jovem lorde que será admirado por dezenas de milhões de pessoas na região central e será apoiado pela Santa Igreja. Com seu talento, você poderá se tornar um deus no futuro. Caso contrário, este lugar se tornará seu cemitério hoje. Depois de ferir com sucesso Sharavi, Colina ficou exaltado e mostrou em seu rosto. A cintura de Sharavi ficou machucada e sua capacidade de movimento foi bastante prejudicada. Do lado da Santa Igreja, Stoltenberg foi derrubado e Henning ainda não havia se movido. Enquanto Sharavi estava ficando mais ferido em comparação com os 3 oráculos executores, a escala da vitória se inclinava lentamente em direção à Santa Igreja. Como eles tinham a vantagem,
Colina não esqueceu a ordem que eles receberam antes de assumirem essa missão. Se eles pudessem recrutar um gênio super talentoso como Sharavi, seria muito melhor do que matá-lo. Yuk. Sou o líder de milhões de soldados em um império de nível 9. O que você é? Nada além de um cão tímido e covarde. Como ousa tentar me recrutar? Parece que você não conhece seu lugar. Sharavi riu instantaneamente depois de ouvir isso, e ele xingou com raiva. O desdém em seu rosto mostrava o desprezo que ele sentia do fundo do coração pelos oráculos executores. Parecia que um grande dragão estava falando com uma formiga. Sharavi colocou a mão esquerda na ferida da cintura, e uma massa de chamas celestes roxas ardeu nela. Como resultado, a grande ferida se fechou rapidamente. Colina ficou tão furioso que seu velho rosto quase ficou completamente vermelho devido à raiva. Enquanto o fogo disparava de seus olhos, ele extinguiu a esperança de recrutar esse jovem lorde e cantou um feitiço, tentando matar esse jovem o mais rápido possível. De repente, Sharavi mudou seu estilo de combate. Ele mudou seu foco para a velocidade e começou a correr. Parecia que ele estava tentando o seu melhor para ganhar tempo para se recuperar. Umf! Como você não está disposto a trabalhar para nós, morra! Intenção assassina apareceu nos olhos de Colina, e chamas de prata brilhantes envolveram seu corpo. Uma série de cânticos etéreos e a distância ressoou no céu e mais de uma dúzia de espadas do julgamento condensou-se na frente de Colina. As pontas das espadas apontavam para Sharavi, e fracos círculos de luz prateada disparavam de cada espada. Então, essas espadas começaram a se fundir rapidamente. Toda vez que duas espadas se tornavam uma, as flutuações de energia disparavam mais de 10 vezes. Foi um feitiço que consumiu bastante tempo. No entanto, uma vez que mais de 10 espadas do julgamento se fundissem, elas poderiam se transformar em uma espada dos deuses. Colina estava confiante de que ele poderia tirar metade da vida de Sharavi com esse ataque. Ele decidiu apenas usar essa técnica de nível feitiço proibido, já que a cintura de Sharavi estava machucada e ele não podia mais atacar com tanta agressividade e rapidez como antes, e Henning estava de pé ao lado e poderia oferecer ajuda, se necessário. No entanto, Sharavi de repente parou de se esquivar ao enfrentar esse ataque. Além disso, não parecia que ele iria revidar. Em vez disso, com um sorriso estranho no rosto, Sharavi olhou para a colina como se estivesse provocando esse oráculo executor. O sorriso estranho finalmente fez com que esse oráculo executor sentisse um sentimento ameaçador. Colina de repente sentiu que algo estava errado, ele havia ignorado algo até agora. Enquanto ele continuava lançando cuidadosamente esse feitiço, olhou para Sharavi e viu a superfície do lago azul que tinha ondas fracas com sua visão periférica. Nesse momento, Colina quase mordeu a língua e sua mente ficou em branco. Ele finalmente percebeu o que estava errado. Depois que ele foi jogado no lago, Stoltenberg ainda não havia saído. Se Colina não tivesse uma grande compreensão da força de Stoltenberg, ele pensaria que o último havia se afogado no lago. Um lorde da classe do Sol que se afogou. O que está acontecendo? Colina pensou consigo mesmo. Será que o ataque de Sharavi matou instantaneamente Stoltenberg? Isso é impossível. Embora Sharavi seja poderoso, a maior parte de sua energia foi consumida desde que o perseguimos por tanto tempo. Colina tinha que admitir que Sharavi era poderoso, mas esse jovem lorde não era poderoso o suficiente para matar Stoltenberg com um golpe. Por outro lado, Henning, que era mais burro do que um porco, pensou que a vitória estava do lado deles, com certeza. Agora, ele estava zombando e olhando para Fei e outras pessoas de Chambord. Claramente, ele estava planejando como limpar a conta com Fei depois de matar Sharavi. Nesse momento, o suor frio deslizou pela testa de Colina e seu coração estava frio como gelo. Colina pensou em uma possibilidade cruel, e ele ficou pálido. Desde que ele estava distraído, as dezenas de espadas do julgamento, que estavam se fundindo tremeram violentamente, e estavam prestes a se desintegrar e explodir. O sorriso no rosto de Sharavi ficou mais brilhante. Você finalmente entendeu. Você não é tão estúpido, afinal. Assim que ele disse isso,
vários raios de água subiram do lago calmo, que tinha apenas ondulações leves na superfície. Voxos! 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 Várias figuras saltaram da água como relâmpagos, e rapidamente tomaram posições no ar, cercando todos, incluindo Colina, Henning e todos os Chambordianos. Bam! Um cadáver frio caiu no chão diante de Colina. Era o cadáver do 10º oráculo de execução Stoltenberg que caiu no lago. Esse homem corpulento que parecia humilde e gentil na superfície ainda estava vivo e poderoso a um momento, mas não tinha mais energia vital nele agora. Seu corpo ficou branco e seu rosto ficou verde, ele não estava mais respirando. Embora nenhum ferimento pudesse ser visto na superfície, um verdadeiro mestre poderia dizer o que aconteceu olhando o cadáver. Todos os músculos e ossos de Stoltenberg foram transformados em mingau, e os órgãos se tornaram gel de sangue. A única coisa intacta nesse cadáver era a pele. Um oráculo executor que era um lorde no pico do sol ardente se tornou um cadáver em menos de 30 segundos. Mesmo Fake já adivinhando algo, ainda estava chocado com isso. O rei olhou para aquelas pessoas que pularam da água e imediatamente percebeu que cada uma delas era mais forte que Stoltenberg. Essa era a única maneira pela qual esse oráculo executor morreria silenciosamente. Havia 4 deles. A pessoa à direita tinha cabelos pretos encaracolados. Embora ele não fosse bonito, ele era melhor que a média. No entanto, suas sobrancelhas eram grossas e pareciam lâminas que pendiam acima de seus olhos, começando longas e terminando finas, que continham muita energia. Ele tinha a mesma idade de Sharav, mas era um pouco mais alto. Ele usava uma armadura de couro vermelha, preta e justa, e tinha orgulho, confiança e nobreza semelhantes a Sharav. A pessoa à esquerda tinha cabelos muito curtos no topo e na lateral da cabeça, era mais curto que um dedo. No entanto, os cabelos na parte de trás da cabeça tinham mais de 1 metro de comprimento e estavam presos em uma trança. Ele era magro como uma vara de bambu, mas sempre tinha um leve sorriso no rosto. Muitas lâminas transparentes o rodearam rapidamente e pareciam tornados, eles ficaram em silêncio e emitiram auras aterrorizantes. A pessoa atrás de Colina parecia ter cerca de 30 anos e era musculoso e ereto como uma lança. Seus cabelos eram grossos e tremulavam pelos ombros. Ele tinha um nariz aquilino e seus olhos eram profundos. Este homem parecia um príncipe, e sua presença era ainda mais forte do que a das 2 primeiras pessoas. Sua aura o fazia parecer a espada gigante que criou este mundo, mas sua lâmina era maçante. Parecia que ele poderia destruir este mundo se mostrasse sua mão. A última pessoa tinha um sorriso amigável, pois parecia que todos aqui eram seus bons amigos. Na verdade, seu sorriso era tão brilhante que rugas estavam por todo o rosto. Ele tinha uma barba gigante e seu cabelo era curto como agulhas de ferro. Embora ele não fosse bonito, ele parecia humilde e genial. A primeira impressão de muitas pessoas sobre ele pode ser que ele era um idiota, mas quem ignorasse os raios de luz louca em seus olhos sofreria grandes perdas ao lidar com ele. Fei ficou surpreso depois de olhar para eles. São eles. Na verdade, são essas pessoas. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 983. Por De pé do lado de fora. Fei de repente sentiu que o mar de florestas sem fim estava brilhando com estrelas hoje. Os mestres de primeira linha da região central estavam reunidos aqui. Era claramente uma armadilha bem planejada e foi projetada para matar. Agora, Fei já se sentiu um pouco solidário com Colina e os outros 2. O fato de essas pessoas terem se reunido e planejado essa armadilha significava que os nomes de Colina, Henning e Stoltenberg já estavam marcados em vermelho no livro de contas do Ceifador Cruel. Era difícil dizer se deveriam se sentir honrados ou tristes. Alexandre Pato, Rodrigo Palácio, Diego Milito e Antônio Cassano. Colina murmurou com um sorriso amargo no rosto. Toda vez que ele dizia um nome, o desespero em sua mente se intensificava. Essas 5 pessoas eram os 5 jovens lordes mais famosos da região central. Cada um deles estava a par,
se não mais forte do que um oráculo executor. Os olhos de Colina finalmente pousaram em Sharavi e ele suspirou em desespero. Eu não esperava isso. Isso é muito repentino. Os dois gênios incomparáveis, do Império do AC Milan e os três generais sangrentos, do Império de Inter de Milão se moveram por nossa causa. Vocês realmente planejaram isso? Os 5 jovens lordes não responderam às suas palavras. Colina riu tragicamente e continuou, haha. Parece que não podemos escapar da morte, certo? Ah. Sharavi, você nos expôs seu paradeiro de propósito, não é? Você atraiu nós três aqui intencionalmente, certo? Você entendeu, Sharavi respondeu com um sorriso provocador. Usar o lago como esconderijo, ótimo plano. Vocês gravaram uma matriz mágica de nível divino no fundo do lago para esconder suas auras, e a água cobriu as chamas de energia mágica. Dessa forma, você evitou ser detectado por nós três e nos emboscou com sucesso. Foi por isso que você decidiu lutar à beira do lago. Isso está certo. Então, poderia ser que o rei de Chamboda aparecesse aqui também foi parte do seu plano. Isso não está correto. Sharavi sacudiu a cabeça e disse, isso é apenas uma coincidência. Ao ouvir isso, Colina olhou para Fei quando alguma esperança apareceu em seus olhos. De repente, ele se virou e gritou com Sharavi e outros com raiva, como você se atreve? Você planejou tudo isso para emboscar e matar oráculos de execução da Santa Igreja. Você não tem medo de ser morto por dezenas de milhares de lâminas. Pare de brincar, Sharavi riu e olhou para a colina como se estivesse olhando para um idiota. Ele zombou. Neste momento, a Santa Igreja e os 3 impérios são como fogo e água, não há como escapar disso. O conflito só terminará com uma parte morta. Não há nada para falar. O que? Você quer que lavemos nossos pescoços e os estendamos para que você possa cortar com sabres? Pare de dizer bobagem para ganhar tempo. Colina, jogue fora a dignidade e a presença de um oráculo executor. Lute comigo como um homem. Não manche a honra dos mestres. Colina caiu em um momento de silêncio. Agora, o burro Rening finalmente percebeu a situação. Uma expressão chocada e aterrorizada apareceu em seu rosto oleoso e gordo. Enquanto olhava para o cadáver frio de Stoltenberg, Henning sentiu como uma mão poderosa da morte apertando sua garganta, e ele teve dificuldade em respirar. Se não fosse a túnica divina vermelha, suas pernas trêmulas e macias como macarrão seriam expostas aos olhos de todos. Um momento atrás, ele ainda estava sonhando em concluir facilmente essa missão e já se sentia convencido. No entanto, ele de repente se transformou em um porco gordo que estava esperando para ser abatido. Se os jovens lordes dos 2 poderosos impérios não o cercassem e bloqueassem todos os caminhos de fuga, ele teria abandonado Colina e fugido. De repente, Henning pensou em algo. Rei de Chamboda. Alexander. Você é o bispo do Santuário do Traje Negro, então você deve nos salvar. Você me ouviu. Henning olhou para Fei e gritou, e ele parecia um homem se afogando que tentava agarrar uma palha, que era o rei nesse caso. Este porco gordo foi trabalhado. Como um coelho que estava preso em um beco sem saída, Henning gritou em desespero enquanto seus olhos ficavam vermelhos, estou ordenando que você, como oráculo executor, ordeno que nos proteja e nos tire daqui. Você precisa impedir. No momento, Fei não sabia o que dizer. Ele não sabia como e por que esse homem gordo era um oráculo executor. Com tão pouca inteligência, ele de alguma forma se tornou um lorde no pico do sol ardente e tomou lugar como um oráculo de execução na montanha sagrada na ilha de Sicília. Quão sortudo deve ser esse homem! Mesmo nessa situação, esse porco gordo ainda está falando comigo como um superior. Ordem. Peça a seu avô. Fei pensou consigo mesmo. Por outro lado, Colina gradualmente se acalmou. Enquanto olhava para Fei, Colina disse sinceramente, Majestade Alexander, eu sei que você não se dá bem com a Igreja Regional do Norte, por isso faz sentido que você não queira nos ajudar a capturar Sharavi. No entanto, a situação é diferente agora.
Somos oráculos de execução da montanha sagrada e representamos toda a igreja sagrada. Somos colegas e camaradas. Agora que a Santa Igreja está em um estado tão preocupante, você não pode deixar o rancor de conflitos anteriores enfrentar os inimigos do Deus. Afinal, você é um filho favorito de Deus. Você realmente quer ver os súditos do Senhor Pai morrerem aqui? Sem dúvida, a vida de Colina e Henning dependia de Fei hoje. Embora Stoltenberg já estivesse morto, Colina sabia que a força de Fei e Helena combinada era pelo menos a par, se não mais, do que esse oráculo executor morto. Se Fei decidisse ficar com os oráculos de execução, a proporção de mestres se tornaria de 4 para 5. Mesmo que os 4 não pudessem derrotar Sharav e os outros 4 jovens lords, eles poderiam sair daqui vivos. Ouvindo as palavras de Colina, os 5 jovens lords também voltaram sua atenção para Fei. Se o imperador humano do norte se envolver, essa situação será difícil, eles pensaram. Eles não tinham ideia de que a armadilha perfeita que eles criaram se tornaria tão passiva com a aparição coincidente do imperador humano do norte. As pessoas podem fazer planos, mas cabe ao destino conceder sucesso. Para a surpresa de todos, Fei balançou a cabeça e rejeitou a sugestão de Colina sem hesitar. Nós somos diferentes, somos pessoas diferentes e estamos em caminhos diferentes. Mesmo se vocês ganharem, eu matarei aquele porco gordo. Fei apontou para Henning e zombou. Porco gordo, você realmente acha que um homem sujo como você pode olhar minhas mulheres com desejo? Eu estava planejando desenterrar seus olhos sujos e dar de alimento ao cachorro, mas como existem pessoas que querem matá-lo, não preciso mais me mexer e sujar minhas mãos. Você! Henning estava tão bravo que ele imediatamente quis xingar de volta. No entanto, quando ele viu o olhar assassino de Fei, um calafrio invadiu seu cérebro a partir da parte inferior da coluna, e ele não conseguiu dizer uma única palavra como se alguém apertasse sua garganta. Enquanto isso, Black, que estava de pé à beira do lago, rosnou de desagrado, estava dizendo ao rei que não comia olhos tão sujos. Ha ha ha! Rei de Chambord, você com certeza não me decepcionou. Quando você se ofende, ousa sacar sua arma diante do poder. Você é um homem de verdade. Sharav riu e disse, no entanto, se você puder se colocar em um nível superior, todos os humanos do continente serão beneficiados. Parecia que esse jovem lord gostava muito de Fei e ele convidou o rei novamente. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 984. Escolhendo oponentes. Fei rapidamente interrompeu Sharav e disse, ok. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Vocês devem lidar com o seu problema primeiro. O rei não sabia se deveria rir ou chorar. Sharav abriu a boca novamente, mas rapidamente balançou a cabeça em decepção. Em vez de persuadir ainda mais o rei, esse jovem lord se virou e disse a Colina e Henning, vocês dois, cada um pode escolher um oponente, não lutaremos contra você com mais pessoas. Agora, se você morrer em uma batalha individual, não poderá dizer que o intimidamos e que você deve morrer de bom grado sem guardar ressentimentos. Agora, Colina tornou-se cada vez mais calmo. Como ele via a morte como um caminho para a paz e não era inquieto, a opinião dos outros sobre ele ficou ainda melhor. Colina sacudiu a cabeça e disse com firmeza, não há necessidade, vocês podem atacar juntos. Somos filhos de Deus e não tememos inimigos poderosos e o mal. Neste momento em que a honra de Deus deve ser protegida, eu, Colina, nunca recuarei. O mal será um dia eliminado pela justiça. Sharav disse com desprezo, pare de brincar. O que você está alegando? Você acha que nobres dos impérios de nível 9 como nós o atacarão com a vantagem de números como o que vocês fazem? Isso é desprezível e sem vergonha. Criamos esse plano apenas para ter uma chance de lutar de forma justa e honesta. Pare de perder tempo conversando. Entre nós 5, você pode escolher um oponente. Se você vencer, pode sair daqui vivo.
Realmente. Henning Gordo estava exaltado e sua inteligência foi exibida novamente. Ele mal podia esperar e apontou para Sharav enquanto gritava: Eu escolho você! Eu escolho você! Se eu ganhar, você realmente me deixará sair. Henning queria escolher Sharav rapidamente, pois esse jovem lord estava bastante ferido da batalha anterior, e ele foi perseguido por dezenas de milhares de quilômetros, esgotando muita de energia guerreira. Parecia que ele era o mais fraco entre os 5 jovens lords, então Henning pensou que sua chance de sobrevivência era maior ao lutar contra Sharav. Colina balançou a cabeça, e Fei também. Henning era realmente mais burro que um porco. Que tipo de pessoa era Sharav? Nenhum dos mestres aqui agora eram figuras simples. Os 5 jovens lords eram famosos e influentes na região central, e havia uma razão para isso. Pato, Milito e outros não interromperam Sharav e seguiram sua sugestão, significava que eles concordavam com esse jovem lord. Nenhum desses jovens lords era burro, e eles deveriam ter considerado a situação atual de Sharav. Cada um deles era poderoso e tinha grande confiança. Se Henning pensou que tinha um alvo fácil desde que Sharav estava ferido, ele apenas procurou a morte. Com uma expressão de nojo, Sharav cuspiu e disse com desagrado: Droga, sou eu quem tem que matar um covarde sem bola como você, não haverá senso de conquista. Além disso, minhas mãos estarão sujas. No entanto, o que eu disse está gravado em pedra. Vamos lá, se você puder aguentar 3 ataques minhas, pode sair daqui vivo. Ha 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 ha! Você mesmo disse isso! Henning estava exaltado, e um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Eu tenho força oculta, então aguentar 3 ataques não será um problema. Esse garotinho do Império do Mila, com certeza, é arrogante. Hehe, depois que eu sair com sucesso daqui, entrarei em contato instantaneamente com o restante do departamento de execução e com outros mestres da Santa Igreja. Voltarei por vingança e matarei esses hereges. Além disso, aquele rei de Chambord. Você não se importa tanto com suas 2 mulheres. Devo pegá-las e brincar com elas. Você é apenas o rei de um pequeno reino afiliado e o bispo de um santuário que será extinto. O que você pode fazer comigo? Henning pensou consigo mesmo, e já começou a planejar sua vingança. Cheio de confiança, Henning começou a cantar e convocar uma tonelada de escudos mágicos. Então, ele flutuou lentamente no ar enquanto lançava feitiços de poder sagrado. Como membro de alto nível da Santa Igreja, ele conhecia muitos feitiços ofensivos poderosos. Ele usaria feitiços ofensivos como defesa e passaria pelos 3 ataques de Sharav. Eu o escolhi. Após um momento de silêncio, Colina tomou sua decisão. Ele apontou para aquele homem de meia-idade, de aparência fresca, que sempre tinha um sorriso vago no rosto, e este homem era magro e tinha uma longa trança atrás da cabeça, enquanto cabelos curtos na parte superior e nas laterais da cabeça. Rodrigo Palácio, um jovem lorde do Império Inter de Milão. Comparado a pessoas como Pato e Sharav, Palácio, cujo apelido era Lobo Perseguindo o Vento, alcançou uma nova altura quando era mais velho. Ele era de uma família pobre e tinha sido um guerreiro viajante quando jovem. Ele não era famoso naquela época e sua vida não era agradável. Mais tarde, Palácio demonstrou uma força impressionante e salvou o imperador Moratti, de Inter Milan, durante uma tentativa de assassinato de um inimigo político. A partir daquele momento, Palácio foi muito valorizado e seu status disparou. Dos 4 jovens lordes restantes, Palácio era menos famoso e sua aura parecia mais fraca também, fazendo os outros sentirem que ele era o mais fraco entre esses jovens lordes. Por isso Colina o escolheu. Nesse momento, apenas idiotas não escolheriam o alvo fácil. Embora o discurso de Colina tenha sido heróico e apaixonado, ele ainda tomou a melhor decisão quando confrontado com a morte: é a natureza humana. A expressão de Palácio não mudou nada. Como se ele tivesse antecipado isso, este homem com uma longa trança atrás da cabeça moveu-se levemente para se preparar, e ele apareceu ao lado de Colina no segundo seguinte sem dizer uma palavra, deixando uma imagem posterior no lugar que ele estava antes.
Então, dezenas de sombras e fantasmas apareceram ao redor de Colina, atacando esse oráculo executor juntas. Que velocidade! As duas batalhas quase começam ao mesmo tempo. Fei estava observando isso de lado com olhos frios. Desde que Pato e outros 3 jovens lords apareceram, Fei perdeu o interesse nas batalhas atuais. Em vez disso, ele começou a observar esses 5 guerreiros mais talentosos da região central. Pato, Milito, Palácio, Cassano e Charave. Essas 5 pessoas eram os deuses marciais na mente de bilhões de guerreiros na região central. Eles eram como ídolos que eram adorados por muitos. Na lista de jovens lords, todos os 5 tinham uma classificação mais alta que Fei. Seus nomes foram passados como vento, mas era raro vê-los pessoalmente. Agora, vendo-os pela primeira vez, o rei teve que admitir que todas as pessoas famosas tinham talentos. O pequeno faraó Charave era violento, mas valente como um fogo ardente. Lorde de Gelo Pato era arrogante e inacessível como um iceberg. Milito era heróico, grande e maçante, mas poderoso. Lobo perseguidor do vento Palácio era frio e fresco como um vendaval, e estranho ser Cassano era imprevisível. Essas 5 pessoas estavam no topo em termos de força e presença. Somente esses verdadeiros mestres orgulhosos, confiantes e um pouco arrogantes ousaram encarar diretamente a Santa Igreja, que era semelhante a um mamute em força e grandeza. Nos últimos tempos, soube-se que todas essas pessoas morreram sob a caçada da Santa Igreja, e fez sentir um pouco de pena delas. Agora, parecia que esses jovens lordes talentosos apenas fingiram sua morte para lidar com a Santa Igreja. Se Fei não estivesse errado, a palavra nós, que frequentemente aparecia no discurso de Charave, não representava apenas essas 5 pessoas, deve haver uma força ainda mais aterrorizante por trás deles. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 985. Por Luan King. 8 de junho de 2020. 3394. Hail the King, capítulo 984. Hail the King, capítulo 986. Piedade. Não para você. Fei tinha uma vaga ideia de toda a situação, ele sentiu que essa armadilha aqui hoje foi montada há muito tempo. Além disso, não deve ser uma dessas 5 pessoas que montou essa armadilha, deve haver um estrategista super inteligente por trás de tudo isso, fazendo planos. Talvez essa armadilha tenha sido apenas uma pequena parte de um esquema muito maior. Foi por isso que Fei não estava disposto a entrar e participar. Quando o mundo está em caos, o mundo inteiro se torna um tabuleiro de xadrez gigante. Então, os lords se tornariam peças de xadrez e as pessoas mais inteligentes se tornariam os jogadores. Essas pessoas eram tipicamente lógicas e frias, tratando tudo como objetos e comandando pessoas sem muito cuidado. Fei sabia que sua força não era insana o suficiente para permanecer limpo se ele se juntasse a este jogo. Talvez ele só se tornasse uma peça de xadrez e fizesse parte de um esquadrão suicida. Ele não seria capaz de ditar sua vida e poderia levar Shambhoda a um redemoinho imprevisível de ruína caótica. Bum! 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 Explosões altas soaram nas duas batalhas e foi ensurdecedor. No topo do lago, Pato e os outros 2 jovens lords da região central não estavam nervosos. Ficou claro que eles tinham 100% de confiança em seus companheiros e acreditavam que venceria a batalha contra os oráculos de execução. Portanto, em vez de observar a batalha, eles concentraram sua atenção em Fei. Para eles, o imperador humano do norte Alexander era um dos jovens lords mais famosos da região norte, e ele era alguém do nível deles. Como Fei podia rivalizá-los e estava qualificado para se juntar a eles, era muito mais importante observar o Fei em comparação com as duas batalhas que não eram muito emocionantes. Esta foi a primeira vez que esses jovens lords viram Fei, então eles valorizaram essa oportunidade e observaram. Então, você é o imperador humano do norte. De repente, Cassano das 3 pessoas fez essa pergunta com um sorriso brilhante no rosto.
Esse jovem lord da região central era conhecido por sua personalidade estranha e comportamento imprevisível, e ele mostrou isso aqui sem esconder nada. Enquanto ele fazia a pergunta, ele olhou para Fei de um lado para o outro com curiosidade. Seu comportamento era um pouco exagerado e ele não escondeu seu interesse por Fei enquanto mostrava sua provocação. Você está certo. Fei assentiu, e sua expressão não mudou. Ouvi seu nome quando estava na região central. Cassano se aproximou com um sorriso no rosto e continuou: ouvi dizer que você pode lutar muito bem, e é dito que seus punhos de ferro são incomparáveis. Você nasceu com grande força física e pode destruir montanhas e puxar diretamente picos antigos do chão. Eu pensava que você seria um homem corpulento e aterrorizante, cheio de músculos, mas na verdade você não é tão grande e parece bastante bonito. Você é apenas um pouco mais feio do que eu, que tenho o título de o homem mais bonito do mundo. TSK. Que surpresa! Puf! Fei quase cuspiu a bebida e pensou: o homem mais bonito do mundo. Cassano. Com toda a honestidade, era difícil para Fei pensar em um sinal de igualdade entre os dois. Parecia que esse jovem lord que tinha um temperamento estranho era um pouco narcisista. Afinal, sua aparência, e não era apenas feia. Atrás de Fei, algumas criadas já cobriam a boca e riam, elas não aguentavam mais. Vendo a performance de Cassano, Milito, que estava extremamente silencioso, abaixou a cabeça e seus lábios tremeram de maneira não natural. Pato, que tinha uma presença nobre, fez o possível para não bater na testa e virou a cabeça para o lado. Parecia que os colegas de Cassano tinham dificuldades, já que tinham que suportar isso regularmente. Ah! Toda vez que ouvem isso, usam essas maneiras para expressar seu ciúme, inveja e ódio. Eu não posso fazer nada sobre isso, eu nasci com uma boa aparência. Hehe, inveja é inútil. Cassano esfregou o bigode e olhou para Fei com interesse. Sob o olhar de rejeição assassino de Fei, ele desistiu de tocar os músculos do peito de Fei para garantir que o rei não fosse uma mulher disfarçada de homem. Após uma breve pausa, esse cara pensou em outra coisa e sugeriu: eu só aprendi que você é membro da Igreja Santa hoje. Desde que você é tão bom em lutar, que tal uma luta? Fei ficou sem palavras. Hehe, mesmo sendo um membro da Santa Igreja, eu ainda gosto muito de você, eu não acho que você é uma pessoa má. Portanto, não se preocupe. Terei piedade e não atingirei seu rosto bonito. Fei ainda estava sem palavras. Ei! Ei! Qual é essa expressão que você tem? Afaste seus olhares sedentos. Devo adverti-lo. Eu não estou interessado em homens. Nenhum. Mesmo sendo tão bonito que você pode fingir ser uma mulher. Fei estava frustrado e sem palavras ao mesmo tempo agora. Mova-se! Haha! Ataque! Vamos ter uma batalha emocionante. Haha! Rapidamente! Bata em mim! Venha um! Bata em mim! Fei não aguentou mais e deu um soco. Hahaha! Um último ataque! O oráculo executor Rening estava no ar e era protegido por mais de 20 camadas de vários escudos mágicos. Depois que ele se protegeu como uma tartaruga, sua confiança disparou, e um sorriso orgulhoso e inescrutável apareceu em seu rosto gordo e olhoso. Eles já haviam trocado 2 ataques, e parecia que Sharav não podia fazer nada com os agressivos ataques mágicos de Rening. Parece que minha preocupação anterior era infundada. Este ferido pequeno faraó é apenas um tigre de papel, ele parece poderoso por fora, mas é fraco por dentro, pensou Rening. Hahaha! Deixe este último ataque testemunhar seu fracasso. Enquanto eu puder sair daqui vivo, todos vocês aqui pagarão caro pelo que fizeram hoje. Rening riu como um louco e usou seu último ataque. Enquanto cânticos estrondosos ressoavam no céu, 6 espadas do julgamento flutuavam no ar. Colina tentou usar esse ataque antes.
Seu nome era o Espada dos Deuses, e seu poder era grande o suficiente para matar alguém acima do reino do usuário. A força de Henning era mais fraca em comparação com a de Colina, então ele não podia condensar 10 espadas do julgamento, 6 era o seu limite. Embora esse ataque não consiga matar completamente Sharave, esse porco gordo acreditava que era o suficiente para ele sobreviver a isso e escapar. No entanto, o sorriso no rosto de Sharave desapareceu de repente. Idiota, não vou mais brincar com você. No momento seguinte, um círculo de chamas roxas subitamente saiu do corpo de Sharave, envolvendo completamente a área de 100 metros ao redor dele, que incluía Henning. Isso é! O sorriso congelou no rosto de Henning. Nesse momento, ele subitamente percebeu que não podia mais controlar as 6 espadas do julgamento, a conexão entre sua energia espiritual e sua energia mágica foi cortada. As espadas do julgamento, que podiam atravessar montanhas, se derretiam lentamente e desapareciam como um pingente de gelo exposto ao sol no verão. Reino! Era o reino de um semideus. Não! Henning soltou um grito de desespero. Não! Por favor, perdoe-me e mostre piedade. A força desse oráculo executor estava no pico do reino do sol ardente, a apenas um passo do reino semideus. No entanto, como Henning não tinha um domínio próprio, ele não pôde revidar neste momento. Enquanto estava envolvido pela energia da chama roxa, ele era como um grande tubarão que foi retirado da água, ele não podia fazer nada, apesar de ser poderoso. Sua vida estava no controle de Sharave. Piedade! Sharave zombou, não pra você. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 986. Fim das batalhas. Snap! O pequeno faraó estalou os dedos. Voxos! Uma massa de chamas roxas subitamente saiu da boca de Henning enquanto ele choramingava em desespero. Em seguida, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. Chamas roxas começaram a disparar dos olhos, orelhas, narinas e boca de Henning. As chamas pareciam diabolicamente bonitas e pareciam tentáculos de demônios, jorrando de todas as aberturas no corpo deste oráculo de execução gordo. Como se tivesse sido incendiado, Henning foi tragado pelas chamas, e nada mudou, independentemente de como ele gritasse e lutasse. Combustão interna. O fogo da vida dentro do corpo de Henning foi aceso. O reino de Sharave foi nomeado como fogo celestial roxo, era como uma nação de chamas. Este jovem lorde controlava as chamas roxas que podiam queimar tudo, e as chamas roxas podiam queimar em qualquer local, inclusive dentro dos corpos de seus inimigos. Dentro deste reino, o combustível para a combustão estava em toda parte. Se o pequeno faraó quisesse, ele poderia inflamar tudo em seu reino. Depois de menos de 20 segundos, Henning, que estava lutando e tentando revidar, parou de se mexer, ele estava completamente quieto. Quando uma brisa soprou, ela agitou o manto divino de Henning. Tudo dentro do corpo gordo de Henning foi queimado até o nada, mas sua pele, poros, sobrancelhas, cabelos e até roupas estavam completamente intactas. Ninguém conseguiu encontrar vestígios de queima ou incineração na superfície do corpo de Henning. O controle do fogo de Sharave atingiu o nível máximo. Olhando de longe, parecia que o 11º oráculo de execução da Santa Igreja ainda estava vivo, mas restava apenas uma folha de pele humana. Poder sagrado de Deus! Por favor, dê ao seu leal servo a coragem de lutar. Reino do poder sagrado. Nesse momento crítico da batalha, Colina não se atreveu a segurar nada. Com um rugido, Colina repentinamente removeu todos os escudos mágicos ao seu redor, e um brilho suave como a luz da lua irradiava de seu corpo, continha poder indescritível e horripilante. Era o poder de um reino. Esse oráculo de execução, classificado no topo da lista, era um semideus. Embora Palácio fosse extremamente rápido, ele ainda estava envolvido por esse reino branco de poder sagrado. Pio! Palácio não tinha certeza de quando, mas Colina pegou uma arma de combate semelhante a um apito, estava pelo menos no nível 7.
Quando Colina tocou, uma série de ruídos aguçados e perfurantes ressoou na área, capaz de rasgar a alma das pessoas. Claramente, o corpo de Palácio estremeceu quando ele ouviu esse barulho. Nessa fração de segundo, quando o Palácio estava indefeso, Colina repentinamente disparou um token gigante, laranja e retangular, e esse token iluminou o Palácio como um relâmpago brilhante. Este token laranja gigante continha uma lei mística do reino, e congelou instantaneamente Palácio e tirou sua capacidade de se esquivar. No momento seguinte, Colina acenou com a mão e sua força aumentou mais de 100 vezes dentro de seu reino. Ele instantaneamente condensou mais de uma dúzia espadas dos deuses, e elas se transformaram em flashes de luz e correram em direção ao palácio. Buna! 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 Palácio se afastou do efeito congelante que o token laranja gigante lançava sobre ele, e ele foi acertado com precisão pelas espadas dos deuses. Seu corpo se despedaçou em milhões de pedaços, como se uma boneca de porcelana fosse atingida por um martelo, e foi uma cena trágica. Um leve traço de alegria apareceu no rosto de Colina. No entanto, seu rosto mudou de cor no momento seguinte, era evidente que ele descobriu algo. Colina rapidamente cintilou e se virou, esquivando-se calmamente de uma faixa de energia letal de sabre que vinha do nada. Embora ele não tenha sido ferido, seu manto divino foi aberto por essa energia de sabre. Como resposta, Colina injetou muita energia em sua arma de combate, e barulhos estridentes soaram novamente. Dentro do suave brilho branco, 8 das sombras de palácio apareceram ao redor de Colina. As espadas dos deuses apenas destruíram a posse imagem que Palácio deixou. Este lobo perseguidor do vento era realmente rápido, ele era mais rápido do que aquilo que o olho humano podia capturar. Mesmo os mestres supremos não conseguiram detectar instantaneamente seu paradeiro. Piu! Piu piu piu! O ruído agudo e afiado poderia rasgar tudo. Dentro deste reino branco, parecia o grito dos deuses raivosos, e poderia destruir qualquer coisa. Enquanto o barulho do apito tocou, quase todas as sombras de palácio foram muito afetadas, e elas estalaram como bolhas. Apenas a figura a oeste parecia firme, e ele apenas tremeu levemente antes de seu rosto empalidecer, ele estava prestes a escapar. Ali está ele! A verdadeira imagem dele! Colina estava exaltado. Sem pensar, este oráculo de execução levantou a mão e outro token gigante voou. Esse token gigante era vermelho como sangue e continha um poder ainda mais estranho. Como se fosse capaz de rastrear o inimigo por conta própria, ele voou e perseguiu a figura como um mosquito sanguinário. Independentemente de como aquela figura voou e desviou, esse símbolo gigante rapidamente o alcançou e se prendeu a ele. O poder desse token gigante vermelho também era maior. Assim que se ligasse a alguém, essa pessoa não poderia mais se mover, e a energia guerreira, a energia mágica e as habilidades de defesa seriam todas seladas. Como alguém que teve roubado tudo o que tinha, mesmo o Mestre Supremo seria tão indefeso quanto uma criança. Colina acenou com a mão e 5 espadas dos deuses dispararam novamente. Buna! 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 Dessa vez, Palácio foi derrubado e parecia que sangue escorria de seu corpo. Ha ha ha! Colina riu histericamente. Desta vez, você está morto com certeza, hein? Antes que ele pudesse terminar de gritar, algo inesperado aconteceu. De repente, Colina sentiu um frio na cintura, nas pernas e na garganta. Então, uma voz fria soou ao lado dele: desculpe desapontá-lo. Você não, morto, você. Colina ficou aterrorizado, e de repente ele percebeu que não conseguia nem falar direito. O frio no pescoço se intensificou, e ele estendeu a mão e tocou o seu pescoço, sentindo instantaneamente uma sensação quente e úmida. Era o sangue dele. Eu não estou morto, então você deve morrer. A 3 passos de Colina, uma série de ondulações transparentes apareceu no ar e Palácio, que tinha uma trança, apareceu lentamente das ondulações com uma expressão calma. Ele ainda tinha aquele leve sorriso no rosto, parecia que esse jovem lorde não sentia nenhuma excitação, e matar um semideus não era diferente de matar uma galinha para ele. Você,
Como, dentro do meu reino, como, por que você não foi afetado? A vitalidade de um semideus certamente era forte. Mesmo que 3 partes vitais de seu corpo tenham sido feridas, e a energia da lâmina de palácio invadiu seu corpo e destruiu toda a energia principal e a energia da vida de Colina, esse oráculo executor ainda podia falar. No entanto, este foi o caso da lucidez terminal. Colina não estava longe da morte. Palácio não respondeu, mas uma leve luz verde brilhou na superfície de seu corpo. Os olhos de Colina se arregalaram e ele instantaneamente entendeu tudo. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem capítulo 987. Por que tal eu te tomar como meu mestre? Aconteceu que Palácio também era um semideus. Seu controle sobre seu domínio da luz verde estava em outro nível, ele poderia lançá-lo e alterar seu tamanho à vontade. Ao aplicar uma fina camada de seu domínio ao redor do corpo, Palácio conseguiu cancelar o poder do reino do poder sagrado de Colina. Além disso, com sua velocidade insana, ele poderia se transformar em 100 fantasmas facilmente. Este jovem lord mostrou repetidamente fraquezas para atrair Colina e fazê-lo atacar, fazendo com que este acreditasse que havia vencido. Assim que Colina baixou a guarda, Palácio atacou furtivamente e conquistou a vitória. Pode-se dizer que Palácio usou essa série de táticas psicológicas sem problemas. Sem dúvida, ele era um jovem lord experiente que veio do fundo da sociedade e passou por muitas provações e tribulações para chegar onde estava hoje. Entendo, hahaha, hahaha. Minha vida não foi desperdiçada morrendo nas mãos de outro semideus. Deus! Finalmente posso voltar ao abraço das estrelas. Assim que o sexto oráculo de execução Colina disse isso, a energia do sabre de Palácio em seu corpo explodiu. Bam! O corpo de Colina explodiu e ele morreu instantaneamente. Bum! Os punhos de Fei e Cassano colidiram e suas energias explodiram no ar. Vavava! Droga! Sua força física com certeza é impressionante. Cassano gritou quando seu braço direito ficou completamente vermelho sob o poder da vibração. Nesta fração de segundo, ficou claro que a força do corpo de Fei era muito mais forte que a dele. No entanto, o foco principal do ser estranho estava na agilidade. Cassano deu apenas um passo para trás, mas de alguma forma apareceu diante de Fei novamente antes que pudesse terminar de falar. Ele apontou o dedo indicador e o dedo médio e fez um corte como uma espada. Instantaneamente, uma rajada de energia da espada disparou, e a luz fria e dourada brilhou de repente como raios, mirando centenas de pontos vitais no corpo de Fei. Foi extremamente letal. Ótimo! Fei gritou seus elogios. Nos rumores, Cassano era conhecido por seus movimentos delicados e técnicas de combate. Embora ele parecesse e agisse como um tio estranho, seu talento como guerreiro certamente era impressionante. Ele era o jovem lorde mais ágil, ilimitado e de alto astral. Hoje, Fei encontrou Cassano pela primeira vez, e ele percebeu que os rumores sobre esse jovem lorde eram verdadeiros. Essa técnica simples de espada lançada usando 2 dedos parecia suave, mas o espírito da espada estava em toda parte. Como uma flor de lótus que lentamente abria suas pétalas e florescia, essa técnica era delicada e disparava muitas energias de espada reais e falsas. Foi uma cena impressionante. Fei usou sua força bruta para esmagar todas as técnicas. Com apenas um de seus punhos cerrados, o rei liberou um pouco de sua força física insana, destruindo todas as energias da espada enevoada e nebulosas. Cassano riu e seguiu em frente, golpeando com os dedos 10 vezes, e todos caíram no mesmo lugar no punho de Fei. Fei riu tanto quanto sentiu que uma onda de energia afiada da espada invadiu seu corpo. Aquelas 10 faixas de energia da espada se fundiram em uma e quebraram a energia protetora do corpo de Fei antes de perfurar sua pele. Entrou nos canais de energia de Fei em seu corpo. No entanto, esse foi o mais longe possível. Fei liberou um pouco mais de energia e instantaneamente quebrou essa energia combinada da espada. Bum! O punho de Fei colidiu com os dedos de Cassano, e os dois tremeram levemente. Enquanto riam, os dois se afastaram por cerca de 5 metros.
Mestres verdadeiros podem detectar se outros também são mestres. Embora os dois tenham trocado apenas 5 ataques, eles entenderam bem a força um do outro. Eles sabiam que o outro era um rival raro e desafiador. Mais longe, Pato e Milito ficaram surpresos. Como amigos, eles sabiam como Cassano era aterrorizante. O aspecto aterrorizante do dedo da espada era a armadilha assassina escondida sob a aparência extravagante. Uma vez que os dedos da espada de Cassano amarrassem um oponente, este pareceria estar em um oceano com maré alta, e as ondas iriam ficar cada vez mais fortes. Quase todos os oponentes de Cassano não conseguiram escapar, era como uma armadilha que cozinhava sapos em água morna. Usando esse estilo de batalha, Cassano havia derrotado muitos inimigos que eram mais fortes que ele em sua vida. No entanto, o Imperador Humano do Norte quebrou facilmente a armadilha assassina nos dedos da espada de Cassano com sua força bruta e insana enquanto ria. Essa foi a primeira vez que esses jovens lords viram esse nível de força física. Ha ha ha! Você com certeza é tão forte quanto os rumores haviam dito. Você tem força física insana. O interesse de Cassano por Fei despertou. Depois que ele revirou os olhos, de repente pensou em algo e disse: Ei, como você conseguiu isso? Você pode me ensinar? Fei ficou instantaneamente sem palavras. Cassano obviamente teve a ideia errada. Será que sua técnica de cultivo é um segredo? Que tal agora? Que tal eu te levar como meu mestre? Você pode me ensinar? Então, esse jovem lorde que dominava na região central se ajoelhou na frente de Fei e começou o procedimento formal de levar alguém como mestre e professor. Mestre Alexander, aceite os 3 arcos do discípulo Antônio Cassano. WTF. Fei rapidamente se afastou e se esquivou, e ele pensou: que diabos é isso? Diretamente ajoelhado assim. Droga! Onde está a honra de um jovem lorde? Cara, Cassano, onde está sua dignidade? Uma lhama comeu. Fei ouvirá dizer que Cassano era um homem estranho que fazia as coisas da maneira não convencional, mas ele apenas riu e não pensou muito. No entanto, agora ele sabia que os rumores não estavam longe da verdade. Cara, você está ajoelhado e me leva como seu mestre depois de trocarmos algumas golpes. Cassano, você sente tanta falta de mestres. Fei pensou consigo mesmo. Estou sendo sincero. Alexander, por favor, ensine-me a técnica que pode aumentar a força física. A expressão de Cassano era muito séria, as pessoas não sabiam se ele estava brincando. Fei se moveu e se esquivou repetidamente, não querendo que Cassano terminasse a cerimônia. Ao mesmo tempo, o rei olhou para Pato e Milito, esperando que esses 2 jovens lords saíssem e impedissem o amigo de brincar. No entanto, Pato cobriu a testa com a mão e disse: Vou verificar a batalha de Charave. O silencioso coração de Milito deu um pulo quando viu Fei olhando para ele, e ele se virou e fugiu. Ele murmurou: Por que palácio ainda não terminou? Eu irei verificar. Fei ficou sem palavras. Parecia que os colegas de Cassano estavam todos torturados por esse homem que parecia não ter algo na cabeça, e estavam com medo dessa situação. Fei levantou a mão e uma grande quantidade de energia invisível ajudou Cassano, que ainda estava ajoelhado, a se levantar. Ah! Então, você me aceita como seu discípulo? Cassano disse descaradamente. Fei esfregou a cabeça e se forçou a segurar o desejo de socar esse cara. Depois de pensar um pouco, sem entender as palavras, ele disse: Não me atrevo a considerá-lo um discípulo, isso fará você e seus colegas uma geração abaixo de mim. Que tal agora? Eu tenho uma técnica que pode aumentar sua força física. Apenas, trate-o como um presente. Nós podemos ser amigos, certo? Do fundo do coração, Fei gostava desse homem infantil. O rei sabia que esse homem de barba não tinha mais intenções em relação a ele. Outros disseram que o ser estranho, e era imprudente e voluntarioso, mas Fei acreditava que infantil era uma palavra melhor. Existe um certo tipo de pessoa no mundo. Independentemente da idade real, a idade mental aumenta muito lentamente,
assim como usou Bottom no clássico romance de Wuxia, A Lenda dos Heróis do Condor. Essas pessoas não tinham mais intenções, o máximo que eles fariam eram brincadeiras inofensivas. Enquanto Cassano ouvia atentamente, Fei recitou lentamente uma técnica que poderia aumentar a força física de alguém. Era uma técnica de temperamento do corpo que pertencia ao clã divino na Era Mítica, e foi registrada na espada do Rei Demônio. Ei, você gosta desta novel? Acho. Hail the King, capítulo 988. Somos irmãos de agora em diante. Essa técnica chamada Lorde do Corpo Justo tinha uma condição dura, somente um Lorde no pico do sol ardente poderia cultivá-la. No entanto, os mestres que atingiram esse nível eram todos orgulhosos, porque eles voltariam a cultivar uma técnica de fortalecer o corpo. Era como dizer ao CEO de uma empresa da Fortune 500 para começar de novo e construir uma pequena empresa local. Portanto, no estágio final da Era Mítica, essa técnica foi gradualmente perdida. No entanto, nessa época em que o corpo das pessoas era muito mais fraco em comparação com as raças que dominavam a Era Mítica, essa técnica poderia fazer com que muitos guerreiros caíssem em si e tentassem obtê-la. Fei queria criar um bom relacionamento com Cassano, já que sua impressão desse homem foi ótima. Portanto, ele não se conteve e disse ao estranho ser o método de cultivo e as dicas, ele não alterou nada. Ah! Esplêndido! Isso é incrível! Excelente! Cassano estava na lista de jovens lordes, então sua visão e compreensão estavam em outro nível. Assim que ouviu a técnica e os pontos-chave de Fei, ele soube que essa era uma técnica incrível e ficou tão entusiasmado que bateu palmas e dançou. Quando todas as diferentes técnicas foram cultivadas até o pico, elas se resumiam ao básico. Cassano era conhecido por seus movimentos delicados e técnicas de combate, mas lhe faltava em termos de força física, e isso o incomodava há muito tempo. Por todos esses anos, Cassano vinha tentando reduzir essa lacuna, mas não conseguiu. Um fator era que ele era mais talentoso em velocidade e tinha um estilo de combate baseado na agilidade, e o outro fator era que ele não possuía uma boa técnica de fortalecimento do corpo. As técnicas de fortalecimento do corpo no continente eram de nível inferior. Eles eram úteis para guerreiros em nível de estrela, mas não faziam sentido para um mestre supremo como Cassano. Para qualquer mestre, se eles queriam almejar o trono divino supremo, ter uma falha clara no sistema marcial era um revés crucial. No entanto, completamente diferente de Cassano, o imperador humano do norte tinha um caminho único de guerreiro, onde sua força física era insana. Embora ele não tenha cultivado energia guerreira ou energia mágica, a força física do rei era poderosa o suficiente para rivalizar com essas duas formas de energia. Isso não era mais um segredo no círculo dos mestres supremos. Como resultado, muitas pessoas estimaram que o imperador humano do norte obteve uma técnica única de fortalecer o corpo. Foi por isso que Cassano não se conteve e quis testar Fei assim que viu o rei. Esse homem infantil queria ver se a força física de Fei havia atingido o domínio máximo, exatamente como os boatos haviam dito. Após a breve batalha de treino, Cassano sabia que todos os rumores eram verdadeiros e não conseguiu segurar seu desejo pelo método de cultivo de Fei. O bom foi que, apesar de sua imprudência e vontade, ele era um homem justo que nunca recorreu a mais práticas. Portanto, ele agarrou Fei e queria que o rei o aceitasse como discípulo, para que ele pudesse aprender essa técnica da maneira correta. Agora, ouvindo Fei ensinando-lhe tudo o que havia para saber sobre o Lorde do Corpo Justo, Cassano acenou com os braços e pulou como um macaco, ele estava muito empolgado. Quando Fei terminou de ensinar, Cassano se acalmou e ficou parado por um minuto. Como se estivesse ficando sem graça, ele só acordou depois que as explosões das batalhas mais distantes o assustaram. Esse jovem lorde da região central, conhecido por suas brincadeiras e por sua atitude de não levar as coisas a sério, afastou seu sorriso brincalhão, e ele se curvou 3 vezes para Fei com uma expressão sincera quando disse: "Obrigado, Alexander. De agora em diante, você é meu irmão. Independentemente do que você precise, eu, Antônio Cassano,
Vou ajudá-lo sem hesitar, mesmo que seja torturante. Fei ficou satisfeito e pensou: eu estava esperando você dizer isso. Esse homem com certeza sabe o que está acontecendo. Depois que Cassano se curvou, os dois se entreolharam e riram. Sua apreciação um pelo outro foi demonstrada através de pistas não verbais. Quando eles terminaram de rir, Fei olhou para cima e ficou surpreso. Ele não tinha certeza de quando, mas Pato, Melito, Charave e Palácio estavam de pé não muito longe e olhando para eles. Aconteceu que as duas batalhas ocorreram há um tempo atrás, e o oráculo de execução Colina e o oráculo de execução Rening conseguiram o que mereciam. Ouvimos há muito tempo que o imperador humano do norte é um grande mestre e criou muitas técnicas de cultivo, criando mais de 10 santos. Agora, vendo isso, sabemos que os rumores são verdadeiros. Charave riu e suspirou. Ele ainda parecia agressivo, mas sua atitude em relação a Fei passou de apreciação para admiração. As batalhas terminaram quando Fei estava no meio do ensino de Cassano. Vendo Cassano quase dançando por aqui, a curiosidade dos quatro foi despertada e eles escutaram um pouco. No entanto, ficaram impressionados com a técnica delicada. Depois de ouvir Fei explicando a técnica por alguns segundos, os quatro jovens lords pareciam voltar no tempo quando eram jovens e ouviam as palestras de seus mestres. Esses quatro eram todos mestres orgulhosos e tinham forte disciplina. Depois de ouvirem por um tempo, eles sabiam que o imperador humano do norte estava ensinando a Cassano uma rara técnica de fortalecimento do corpo que podia ser listada como uma técnica mítica. Os quatro jovens lords se entreolharam e afastaram sua atitude lúdica. Então, eles se afastaram e temporariamente interromperam sua audição para que Fei não entendesse mal, como roubo. Esse louco Cassano com certeza teve sorte hoje. Embora esses quatro jovens tenham se movido para longe, eles não puderam deixar de pensar na parte do Lorde do Corpo Justo que eles ouviram. O genial dessa técnica era difícil de descrever. Para mestres supremos como eles, parecia delicado como se dezenas de milhares de gatinhos arranhassem levemente seus corações. Por um momento, os quatro olharam Cassano quase com ciúmes, inveja e ódio. Senhor Charave, isso é um exagero. Ao ouvir os elogios de um jovem lorde, a vaidade do rei ficou muito satisfeita, mas ele ainda teve que agir humilde na superfície. He. Charave de repente riu astuciosamente e disse: Alexander, vendo o que Cassano conseguiu, estou um pouco tentado a praticar com você. Que tal eu também ter uma partida de treino? Antes que Fei pudesse responder, Charave correu para frente e deu um soco enquanto chamas roxas jorraram. E Fei não sabia o que dizer e só conseguiu levantar os punhos para responder. Bum! Os dois punhos colidiram, e um poder aterrorizante caiu na área. Instantaneamente, chamas celestes roxas envolveram os arredores. No lado, os quatro jovens lords se entreolharam e brilharam, protegendo o campo de batalha principal por quatro lados. Então, eles liberaram levemente seu poder e criaram uma esfera de energia invisível, bloqueando toda a energia residual que transbordava da batalha dos dois mestres. Dessa forma, o lago, as florestas circundantes, os chambordianos e as bestas demoníacas no lado sul do lago não seriam prejudicados. Ha! Isso é emocionante! Charave riu. Agora, podemos lutar sem nos segurar. Vendo isso, Fei também não estava mais preocupado com o efeito que essa batalha teria nos arredores. Sem se segurar, punhos de energia floresceram como lótus dourados e combateram as chamas celestes roxas de Charave. Ambos preferiram o estilo de combate violento de curta distância, e a batalha deles foi como uma panela de ferro passando por uma esfoliação de metal. Bum! 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 O espaço foi quebrado, o chão rachou, chamas celestiais caíram do céu e as ondas sonoras pareciam dragões. Depois de trocarem 10 golpes, ambos riram com entusiasmo e recuaram cerca de 10 metros. Ei, você gosta desta novel? King, capítulo 989.
Perfeito dom marcial. Para os mestres nesse nível, todos sabiam do que o outro era capaz. Se eles realmente quisessem ver quem era mais forte, precisariam abrir seus reinos e lutar para valer. No entanto, Fei e Sharavi estavam apenas tendo uma partida de treinos, por isso não era necessário. Sharavi riu e olhou para Fei, sua expressão fez com que parecesse uma mulher triste. Este jovem lord olhou para Cassano e olhou para Fei com amor, e ele disse sem vergonha: "Você sabe o que está acontecendo." Fei instantaneamente começou a suar profusamente e quase desmaiou com espumas brancas saindo de sua boca. O rei pensou consigo mesmo: droga! Sharavi, onde está sua dignidade? Isso é muito vergonhoso. No entanto, vendo os grandes olhos de Sharavi cheios de água, Fei pensou por um momento e tomou uma decisão. Sharavi, o dom marcial que você procura é violento e explosivo. O dano de seus ataques é aterrorizante, e as chamas roxas celestes são poderosas e podem derreter tudo no mundo. Do ponto de vista de causar danos, você é incomparável, mas... Quando chegou a esse ponto, Fei declarou sua opinião sem hesitar: o cultivo se concentra no equilíbrio de Yin e Yang. As técnicas dominantes que puramente causam um dano alto prejudicam os oponentes, mas também o praticante. Receio que esta técnica tenha deixado algumas lesões ocultas em seu corpo que são difíceis de recuperar. Ao ouvir as palavras de Fei, os 5 jovens lordes da região central ficaram sérios. O que o rei disse era verdade. Sha'aravi estava cultivando essa técnica chamada Pergaminho das 3.000 Chamas Ardentes, e era uma técnica mítica de primeira linha. Seu dano era incomparável, mas sua desvantagem era exatamente como o que Fei declarou: era arrogante e prejudicaria os inimigos e o usuário. Esta técnica era como o punho dos 7 ferimentos, que Fei criou há muito tempo. Ambos feriram os usuários antes de prejudicar os inimigos. Afinal, Pergaminho das 3.000 Chamas Ardentes, e era uma técnica mítica, portanto sua desvantagem não era tão grave quanto a do punho dos 7 ferimentos. Ao longo desses anos, Sha'aravi cultivou o Pergaminho das 3.000 Chamas Ardentes, e até o nível 8, atingindo o pico do Reino do Sol Ardente. Como resultado, ele acumulou alguns ferimentos ocultos e teve que cultivar outra energia elementar guerreira para suprimir esses ferimentos. Embora esses ferimentos ainda fossem leves e não afetassem nada em situações normais, essa fraqueza seria exposta se Sha'aravi batalhasse com um inimigo poderoso. Além disso, esses ferimentos ocultos eram obstáculos no futuro caminho de cultivo de Sha'aravi, dificultando o pequeno faraó a atingir o potencial máximo que tinha. Geralmente, era impossível para os outros verem a fraqueza de uma técnica mítica, e somente as pessoas mais próximas do praticante poderiam conhecê-la. No entanto, o Imperador Humano do Norte só trocou 10 ataques com Sha'aravi, mas ele já viu através da falha desta técnica mítica. Com certeza foi chocante para os 5 jovens lordes. Alexander, você conhece algum método que possa mitigar isso? Sha'aravi estava apenas brincando antes. No entanto, assim que Fei apontou isso, Sha'aravi fez essa pergunta instantaneamente. Então, ele acrescentou: Sua Majestade, não se preocupe. Estou disposto a trocar qualquer coisa com você, se esse problema puder ser resolvido. Ao ouvir isso, Fei estava se sentindo com sorte. As coisas estavam se desenvolvendo na direção em que o rei tinha apenas sonhado. Irmão Sha'aravi, você está tornando muito comercial. O rei disse, heroicamente: eu tenho uma técnica que criei quando estava entediado e isso deve atenuar o problema que você tem com sua técnica. Então, o rei recitou uma técnica secreta e seus pontos principais. Na realidade, essa era uma técnica menor chamada Pergaminho que traz a bênção dos 3 sóis, da Era Mítica. Não possuía habilidades ofensivas, mas era ótimo para ajudar os guerreiros a nutrir seus corpos e curar ferimentos ocultos. Ouviu-se que um poderoso guerreiro demônio criou essa técnica. Este guerreiro demônio que estava no nível divino cultivou uma técnica poderosa que se concentrava em danos, e ele acumulou muitos ferimentos ocultos. Portanto, ele descansou e concentrou 100 anos de seu tempo na criação do Pergaminho que traz a bênção dos 3 sóis, curando completamente os ferimentos escondidos em seu corpo.
Na guerra posterior entre deuses e demônios, ele brilhou em batalha e foi incomparável. O pergaminho que traz a bênção dos três sóis estava gravado na espada do rei demônio, e despertou o interesse de Fei quando ele o leu pela primeira vez. Portanto, o rei estava muito familiarizado com isso. Logo, assim como Cassano, Sharavi começou a balançar os braços e dançar como um louco. Depois que Fei ensinou completamente o pergaminho que traz a bênção dos três sóis a Sharavi, os outros 4 jovens lordes do lado ficaram tão atordoados que ficaram entorpecidos com tudo isso. Pato, que era o mais orgulhoso entre eles, tinha que admitir em sua mente que esse rei de um pequeno reino afiliado localizado neste local remoto era único e podia levar o nome de Imperador Humano do Norte. Ótimo! Ha ha ha! Com o pergaminho que traz a bênção dos três sóis, posso curar todos os ferimentos ocultos no meu corpo. Vai bem com o meu pergaminho das 3.000 chamas ardentes, e é igual a me dar uma segunda chance no dom marcial. Sua graça não é diferente de me deixar experimentar o renascimento. Sharavi estava tão empolgado que não sabia como agradecer a Fei. Depois de pensar um pouco, sentiu que nenhum dos presentes podia expressar sua gratidão. Portanto, ele copiou Cassano. Ele sinceramente fez uma reverência a Fei 3 vezes e disse: seu presente para mim está além das palavras. Eu Sharavi, juro com minha honra. De agora em diante, eu sou o irmão do rei de Shambod. Não hesitarei se precisar de algo. Fei ficou muito satisfeito e quase babou de emoção. Claro, o rei não pôde mostrar isso na superfície. Ele curvou-se para Sharavi e bateu palmas para terminar a cerimônia. Então, eles se entreolharam e riram. No entanto, este não foi o fim. Talvez o rei tenha pisado no cocô de Black esta manhã, a sorte dele estava além deste mundo. Parecia que até a deusa da fortuna levantou o vestido e provocou Fei, mostrando ao rei suas belas pernas. Depois que Sharavi agradeceu a Fei, Diego Milito, que ficou em silêncio inesperadamente, moveu-se para o lado de Fei e entrou na posição de combate antes de dizer: por favor. Mesmo silencioso e mais atencioso, o príncipe não conseguiu se segurar depois de ver do que Fei era capaz. Para mestres supremos como os jovens lordes, era difícil encontrar um oponente que pudesse rivalizar com eles e também identificar as deficiências de seu dom marcial. Como eles encontraram Fei, que era como um monstro aos seus olhos, eles não deixaram essa oportunidade escapar. Milito também queria saber em que área ele estava faltando. Buna. 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 Milito se concentrou no uso de espadas gigantes, então ele instantaneamente revelou sua arma sem se segurar. Fei também convocou uma espada de 2 mãos de seu anel de armazenamento e a balançou tão rápido quanto um raio, lutando contra o príncipe, sem hesitar. Por um momento, os barulhos altos, de espadas colidindo, ressoaram no céu, e as faíscas penetrantes voaram por toda a parte. O dom marcial de Milito era o mais razoável de tudo o que Fei tinha visto neste mundo. Este homem não tentou usar a nitidez de sua lâmina e técnicas delicadas para vencer. Em vez disso, sua espada era maçante e pesada, e ele se concentrou em sua presença e nível de poder ao lutar. Como o algoritmo de computador mais avançado, embora os movimentos de Milito fossem simples, eles eram perfeitos sem fraqueza. A conclusão do movimento, a suavidade do fluxo de energia guerreira e o controle do andamento eram de primeira linha. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 990. Não partindo até todo mundo estar bêbado. Enquanto lutava contra Milito, Fei tentou muitos estilos de combate diferentes. Usando força bruta. Não foi eficaz. O dom marcial do príncipe Milito estava centrado em força, e ele não era inferior a Fei, pois esse homem liberava 100% da força em cada um de seus ataques todas as vezes como um robô. Usando velocidade. Também não funcionou. Esse jovem lorde do Império Inter de Milão era conservador e preferia não cometer um erro do que aproveitar todas as oportunidades em potencial.
Embora a velocidade de Milito fosse mais lenta que a de Fei, sua defesa foi perfeita sem fraquezas. Cada um de seus ataques e movimentos se conectavam perfeitamente, compensando completamente sua desvantagem na velocidade. Este homem era muito calmo, estável e reservado, pode-se dizer que ele era impecável. Depois de mudar vários estilos de combate, Fei ainda não conseguiu encontrar uma maneira de combater completamente Milito. Parecia que o dom marcial desse homem não tinha nenhuma fraqueza. Pato e os outros três observaram atentamente e sentiram que essa batalha de treino era uma grande surpresa. Era raro ver alguém como Fei, que parecia ter um número limitado de estilos de combate que ele havia dominado completamente. Afinal, há um limite para quanto tempo alguém pode viver. Para alcançar a força maior, a maioria das pessoas seguia um único estilo de combate. Acreditava-se que menos era mais, já que era quase impossível dominar muitos estilos de combate ao mesmo tempo. Portanto, os verdadeiros mestres precisavam apenas construir seu estilo e transformá-lo em sua melhor forma final. O rei de Chambord era um monstro que não respeitava essa lei comum. O que está acontecendo com o Milito? Ele mostrou uma fraqueza. De repente, Sharavi pareceu chocado, ele não podia acreditar em seus olhos. Os jovens lords assistindo ficaram surpresos com essa cena. Depois que o Imperador Humano do Norte mudou para um estilo de combate simples, Diego Milito, conhecido por sua calma, fraqueza zero e conexão perfeita entre movimentos, de repente mostrou uma fraqueza clara entre dois de seus movimentos, como se de repente ele ficasse cansado. Embora isso tenha acontecido em uma fração de segundo, bastava para que os verdadeiros mestres terminassem a batalha. Esse erro não deveria ocorrer em Milito, que se concentrava apenas em alcançar o perfeito dom marcial. O que aconteceu? Os três jovens lords pensaram consigo mesmos. Tink! 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 Depois de uma série de ruídos e explosões de colisão de metal, Milito de repente se retirou e guardou sua espada gigante. O príncipe ficou em silêncio, e ele parecia estar pensando em alguma coisa. Fei e outros não falavam nem faziam barulho, com medo de atrapalhar a linha de pensamento desse jovem lorde. Após 15 minutos, Milito parecia ter entendido alguma coisa e disse: "Entendo. Neste mundo, não existe o perfeito dom marcial. Todas as perfeições são apenas ilusões. Nem todas as fraquezas são letais. E, quando usadas corretamente, as fraquezas podem ser transformadas em oportunidades. Sua Majestade, obrigado por seu conselho." Fei sorriu e não falou muito. O dom marcial de Milito era aterrorizante. No entanto, qualquer coisa que buscasse demais a perfeição se tornaria imperfeita. Nada no mundo é perfeito, e foi o mesmo para dom marcial. Fei usou uma técnica de mudança registrada na espada do Rei Demônio, e era semelhante à técnica chamada Grande Mudança de Qiankun, famosa em uma novel clássica de Wuxia. O rei usou essa técnica para alterar um dos movimentos de Milito, e a conexão entre os movimentos se abriu um pouco e resultou em um ponto fraco. Assim como esperado, quando Milito percebeu que seus movimentos não eram tão perfeitos quanto ele pensava, ele não estava mais tão confiante e de repente estava em desvantagem, como se alguém tivesse lançado um feitiço sobre ele. Embora Fei não tenha ensinado ao príncipe nenhuma técnica, ele apontou a maior fraqueza no perfeito dom marcial de Milito. Portanto, o benefício que Milito obteve de Fei não foi menor do que Cassano e Sharavi obtiveram. "Se você precisar de alguma coisa, eu ajudarei sem condição." Milito não falava, mas fez uma promessa sólida. Um homem silencioso como Milito raramente falava, e qualquer coisa que ele dissesse seria garantida, ele nunca voltaria atrás em suas palavras. Com essa promessa, Milito viu Fei como um de seus colegas mais próximos, assim como os outros dois jovens lordes que lutaram contra Fei. Cassano e Sharavi se entreolharam e sorriram. Fora desse grupo de jovens lordes, Milito era o mais velho e possuía o maior prestígio. Embora o príncipe geralmente estivesse em silêncio, tudo o que ele disse era conciso e resoluto. Agora que ele disse essas palavras a Fei, isso significava que todos nesta pequena equipe de jovens lordes se tornaram amigos do Imperador Humano do Norte.
Cassano e Sharavi tiveram apenas um breve encontro com Fei, mas pareciam velhos amigos. Agora, eles estavam felizes por Fei. Afinal, não era fácil conquistar a aceitação de Milito. Agora que até Milito mostrava sua posição, tudo o que se seguia parecia dentro dos limites da lógica. Lobo perseguidor do vento, Rodrigo Palácio não se sentiu envergonhado, e caminhou até Fei com seu sorriso característico e curvou-se. Então, ele se preparou e disse: Sua Majestade, por favor, me dê um conselho. Depois de uma hora, Fei lutou com todos os 5 jovens lordes da região central. Nas 2 últimas batalhas, Fei descobriu que Palácio se destacava em velocidade, mas esse homem não possuía força e danos. Uma vez que ele encontrasse oponentes defensivos que poderiam colocar conchas de tartaruga ao seu redor, a velocidade de Palácio seria inútil e ele estaria em desvantagem. Por outro lado, Pato era um talento completo, mas seu físico era naturalmente mais fraco desde que ele nasceu assim. Essa condição limitava seu potencial no caminho do cultivo. Hoje, o rei gastou muitos recursos e presenteou essas pessoas com técnicas preciosas. Para ajudar Palácio e Pato, ele ofereceu a eles 2 técnicas que poderiam melhorar suas deficiências. Todas foram retiradas da espada do Rei Demônio, a enciclopédia marcial da Era Mítica. Do ponto de vista de Fei, as técnicas eram todos itens e eram inúteis se ele guardasse tudo para si. No entanto, pessoas talentosas com virtudes eram difíceis de encontrar. Fei tinha uma grande habilidade de julgar as pessoas e podia ver através delas. Embora o rei só conhecesse esses 5 jovens lordes da região central hoje, ele podia dizer que eram figuras heróicas que eram dignas de sua amizade. Portanto, ele tentou o seu melhor e usou várias técnicas de primeira linha para se aproximar deles. Ha ha ha! Hoje estávamos aqui apenas para matar aqueles poucos cães loucos da Santa Igreja, mas inesperadamente encontramos Sua Majestade. Com certeza é uma grande fortuna. Ha ha ha! Este lugar tem montanhas, um lago e florestas, apresenta um ótimo cenário. Somente pessoas afins podem se tornar bons amigos, com certeza é ótimo encontrar você. Vamos beber aqui e não sair até que todos estejam bêbados. Sharavi riu e pegou o precioso licor que estava guardado em seu anel de armazenamento, e sugeriu empolgado. Você tirou as palavras da minha boca. Embora Pato parecesse arrogante e frio como se tivesse rejeitando falar com todas as pessoas, ele parecia ter se transformado em outra pessoa quando Fei se aproximou dele. Agora ele estava realmente passional. Ele passou o braço em volta do ombro de Fei e riu enquanto falava com Sharavi. Nos últimos tempos, fomos perseguidos pelos cães loucos da Santa Igreja e não tivemos a chance de ter uma boa refeição. Ha ha ha! Hoje, com Alexander aqui, todos podemos provar seu precioso licor. Ei, você gosta desta novel?